A paz do Senhor, povo de Deus, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de estarmos juntos. O mundo está realmente, como diria a minha avó, de pernas para cima. Cada vez que procuramos ver as notícias, economia, política, geopolítica, tá tudo realmente assim bem complicado. E eu digo a vocês, irmãos, nunca foi hora de deixar de lado o nosso Senhor. Mas mais do que nunca, é momento de orarmos a Deus, de nos apegarmos ao Senhor. A história mostra, irmãos, que independente do tempo, as pessoas sempre precisavam se apegar à espiritualidade. Hoje, graças ao Senhor, conhecemos a direção correta para buscarmos a nossa espiritualidade e uma liderança para a nossa espiritualidade, o nosso Senhor Jesus. Não espera a situação ficar mais crítica, irmãos, pois em várias nações ela já se tornou crítica. Vamos nos apegar ao Senhor agora, vamos buscar a paz desse planeta, vamos buscar a paz entre os povos. Pensa nisso. Vamos à palavra de hoje. Está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, irmãos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes do que possa pedir. Então, irmãos, até a respeito do que eu estava falando, é momento de se apegar ao Senhor. E para se apegar ao Senhor também precisamos saber orar. E como aqui a própria Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Muitas vezes você fica com vergonha de orar porque você vê o seu pastor, o seu missionário, você vê a liderança da igreja orando e você fica pensando, Senhor, eu nunca vou orar dessa maneira. Não, irmãos. Entenda uma coisa. Você acha que o pastor, o presbítero, o diácono, eles oram da mesma maneira que eles oram diante de uma igreja? Não, irmãos, na sua intimidade eles têm uma conversa com Deus. É que ali, durante o culto, é necessário ter uma boa oratória, é necessário saber falar ali para que as pessoas entendam que para você tratar com Deus não precisa ser várias horas de oração, de conversa, repetindo sempre a mesma coisa. Deus sabe o que você precisa. E Ele se alegra quando você diz, Senhor, eu preciso disso. Mas seja direto, seja objetivo com Deus, seja educado, pois você está falando com o Senhor. Mas sem necessidade de vãs repetições, sem a necessidade de tentar falar de uma maneira que você não consegue. Seja simples. Seja o mais simples e objetivo possível para falar com Deus. Irmãos, Deus ama a humildade. Você acha que quando Pedro foi chamado para estar ao lado de Jesus, ele tinha um vasto conhecimento sobre discursos em público, sobre oratória? Não. Pedro era simples. E ele se manteve simples. Se você acompanhar na Bíblia a história de Pedro, por isso que eu sempre vou dizer a vocês, leiam mais a Bíblia, vocês percebem que, com perdão da palavra, Pedro continuou ainda chucro, grosso, mas mesmo assim um homem de muita fé. Então, em nome de Jesus, irmãos, não é como se fala, não é pelo número de vezes que se fala, mas é sendo você, é usando da humildade do seu coração para falar com Deus, pois como a
própria Bíblia disse. Deus sabe o que você precisa. Ele só quer ouvir você falando. Ele só quer ouvir você pedindo. Então peça a Deus. Se você puder, nesse momento, dobra o teu joelho agora e peça ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você anseia. Como eu disse, não é só a nossa nação, mas o mundo precisa de mais pessoas de joelho no chão orando. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.